minhas mais respeitáveis saudações. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E vamos dar início agora a um projeto, uma tentativa de fazer um podcast ao menos digno, respeitoso e conscientizador, feito por alguém exterior à esfera que enfrenta os problemas a serem expostos, feito por alguém que nunca foi discriminado injustamente por sua condição natural, alguém que não enfrenta todos os dias julgamentos impostos por um aspecto que deve ser enxergado como nenhum outro motivo a não ser o orgulho, a sua cor. Vamos retratar aqui algumas das mazelas dos povos africanos. Vamos falar hoje sobre o colonialismo, o apartheid na África do Sul e também sobre o racismo, que infelizmente é uma ferida que ainda se encontra em processo de cura. Dialogando com a historiografia, para alicerçar a primeira parte, eu escolhi trazer o texto de estudo chamado As Teias da Segregação, África do Sul, Suazilândia, Lesoto e Botsuana, da pesquisadora de História da África Leila Leite Hernandes. Em seus escritos, essa historiadora ela tem como um ponto de partida o primeiro contato com o europeu, com a África do Sul, onde os boeres, que eram os colonos holandeses, chegaram no Cabo da Boa Esperança no século XVII. Não é algo inovador dizer que episódios violentos se desenrolaram nesse contexto. E também, gravem isso que vai ser mais importante adiante, ocorreu um processo de miscigenação. Vamos fazendo uma abordagem linear, 2 séculos depois, os ingleses, na tentativa de assegurar uma rota para as Índias, tomaram o Cabo da Boa Esperança dos domínios holandeses. E os boeres que até então estavam no poder foram reduzidos a civis agricultores. Contemporâneo a esses fatores ocorreu a Grande Jornada, o Grande Trek, e como resultado desses enfrentamentos, a Inglaterra no final do século XIX cedeu territórios aos povos Suanas, Sotos e Suazes, dando origem assim, respectivamente, a Botsuana, Lesoto e Suazilândia, território esses que se localizam dentro e também nas margens da África do Sul. Uma das maneiras, dentre as muitas, de assegurar a dominação dos povos africanos foi o rebaixamento da raça através da religião. Sendo assim, era um pecado contra a lei divina a igualdade entre os brancos e os pretos. Dentro dessa perspectiva ainda, obviamente, o cruzamento das raças também era algo desaprovado. E essa crença foi constitucionalizada em 1858, sendo considerada a gênese do apartheid. Ainda no século XIX, houveram também descobertas sobre a riqueza do território africano, e esse foi o foco europeu, totalmente voltado à exploração, não tendo consideração alguma com o território, muito menos pelo seu povo. Em 1910, também os holandeses e ingleses do território sul-africano se uniram, superaram suas divergências e formaram assim o Estado da União da África do Sul, diminuindo ainda menos o direito individual do negro. O racismo ele foi cada vez mais constitucionalizado e leis como a Lei de Proibição de Casamentos Mistos em 48, a Lei em 1950, que proibia relações sexuais entre as duas raças, a lei que dividia os territórios, proibia de frequentarem os mesmos lugares, e também as manifestações comunistas. Obviamente, o negro se considerava em péssimas condições, não era dado o devido valor à sua mão de obra e greves foram organizadas e sofreram uma forte represália. A partir daí, manifestações comunistas foram proibidas. Também a lei do registro, que todo negro devia andar com um passaporte contendo todas as suas informações. E qualquer infração levaria em penas de um resultado muito drástico, a prisão, a tortura e outras coisas que a censura da mídia não nos deixa hoje ter conhecimento. As populações nativas eram cada vez mais marginalizadas, vivendo em péssimas condições. E vale ressaltar que o apartheid ele se iniciou no período colonial. Contudo, é tratado somente oficialmente a partir das eleições gerais de 48, com a nova legislação, assim constitucionalizando esse racismo, essa divisão da sociedade em classes. Mas a população ela nunca aceitou isso em silêncio. Sempre levantaram a voz e diversas vezes foram reprimidos. E quando perceberam que por políticas pacíficas não estavam obtendo nenhum resultado, a consciência negra, que é um grupo de ideias sobre a igualdade dos homens, que trava uma luta por reconhecimento e humanidade em comum, que visa uma sociedade livre e igualitária em direitos e também deveres, mas que percebeu que naquele momento ela precisava ser reinventada em seu jeito de lutar, de reivindicar. Foi quando Oliver Tambo, um ativista negro, se pronunciou na Organização das Nações Unidas, a ONU,
relatando que agir passivamente já não surtia mais efeito, que eles iriam mudar a sua maneira de reagir às opressões. E, consequentemente, não lhe deram ouvidos, não deram ouvidos à África do Sul, não deram ouvidos ao continente africano, porque isso não era um interesse econômico de nenhum país, nem dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e nenhum outro país europeu. E pouco depois, pouco tempo, o país ele foi excluído da ONU. Nesse contexto de reivindicações e lutas, faziam muito presente as ideias de um intelectual africano, o Frantz Fanon, que desenvolveu seus estudos na área da psiquiatria e filosofia. Uma de suas obras, A Pele Negra e Máscaras Brancas, ele exibe. Eles são pertinentes até hoje, que expõem como a sociedade científica contemporânea à sua época, de mais ou menos 1952, o livro foi publicado. Como eles começavam a elaborar as suas pesquisas já visando um resultado, como eles negligenciavam o desenvolvimento da pesquisa, assim como também cita a Lilia Schwartz no Espetáculos das Raças, uma obra sua. Ela cita uma experiência para avaliar a capacidade cognitiva de inteligência das raças. Pegaram 2 exemplares de crânios, né, um negro e um preto, e encheram esse conteúdo com grãos. Aquele que tivesse o maior volume seria o mais inteligente. E durante o processo, obviamente, houveram diversas negligências, como, por exemplo, você não espalhar bem os grãos para que caiba menos em um crânio e mais em um outro. Davam atenção específica para um crânio e rejeitavam o outro, e etc. O racismo ele foi reforçado da maneira que podiam para a dominação ser estabelecida. O autor, Frantz Fanon, ele cresceu vendo o preto ser tratado como um animal, como um terceiro ao ser humano. Ele demorou a ser considerado um ser humano e por isso ele se dedicou ao tema da descolonização, dessa imagem que a colonização fixou, enraizou no negro. De um homem exigem a conduta de um homem, já de um negro exigem a conduta de um negro. Essas são as falas dele. Francis Fanon ele também disse que o preto foi um brinquedo nas mãos do branco e para romper esse ciclo infernal ele explode. Bom, agora voltando à nossa sequência linear, não dá para falar da luta negra sem citar o Nelson Mandela, o advogado, líder rebelde de uma linhagem real e também tribal, que organizou diversas revoltas e também foi responsável pela Carta da Liberdade, que expressava em uma só voz a condição do seu povo, os anseios do seu povo. Ele ficou foragido e, quando condenado, ele cumpriu 27 anos de sentença. Enquanto preso, sua esposa, Winnie Mandela, a mãe da nação, continuava ativa no movimento e, mesmo em cárcere, ele teve uma grande importância. Nas primeiras eleições democráticas livres conseguidas pelo presidente anterior, o Frederick Clerc, através das negociações para acabar com o regime racista, ele foi eleito, o Nelson Mandela, nessas primeiras eleições de 94, o presidente do país. E pouco tempo depois, ele também foi ganhador e, obviamente, merecedor do Prêmio Nobel da Paz. O regime escravista ele ficou por muito tempo vigente de maneira internacional, vários séculos, e o apartheid por décadas. Logicamente, o racismo ele se enraizou de maneira muito forte na sociedade. É uma falha extremamente utópica dizer que não existe mais racismo. Ele se apresenta de maneiras que a população se recusa a enxergar por comodismo. Mudando agora o foco geográfico do assunto e citando Djamila Ribeiro em seu livro Manual Antirracista, o Brasil possui 55,8% da população constituída por pessoas negras. Em 10 anos, obteve-se também o número de 500 mil assassinatos, e dentro desses 500 mil, 71,5 são negros. E essa situação só ganha destaque no debate quando um caso muito violento chega às mídias, como por exemplo George Floyd, que recentemente foi brutalmente assassinado por um policial. Também vai às mídias casos como quando 80 tiros são disparados, digamos por engano, em um carro com uma família pelo exército. E na maior parte das vezes, aqueles que cometem esses crimes, esses atos, acabam nem sofrendo punições ao nível que deveria, porque o judiciário acaba sendo uma extensão da viatura.
que focaliza no negro a imagem do bandido, porque o negro é marginalizado por suas raízes em um país que há pouco tempo era movido a regime escravista, que diz libertar a população antes escrava, mas ela própria não se liberta de seus preconceitos. Uma libertação que atendia, acima de tudo, objetivos econômicos, fomentando a estruturalização do racismo. Tratando de outra manifestação racista, há também a violência policial, como já dito acima, a criminalização do negro. Atualmente, a guerra contra as drogas é um extremo pretexto para a guerra contra a população negra, quando em 2006 uma lei estabeleceu a diferenciação de um traficante e um usuário. Ele acabou estabelecendo um grande alvo negro, sendo que o sistema carcerário, sendo que essa lei ela foi estabelecida comendo de bases racistas e dessa forma sobrecarregando o sistema carcerário. Para comparação, não existe, praticamente não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, onde certamente a circulação de drogas ilícitas correm de maneira extrema. Já na favela é diferente, um contexto de criminalização da pobreza é ali encontrado. Hoje no Brasil, 2 a cada 3 presos são de cor negra. Como diz a advogada estadunidense Michelle Alexander, a confusão de negritude com crime ela não ocorreu naturalmente. Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como essas guerras às drogas. Ou seja, essa confusão, essa difusão foi feita pela mídia. Essa difusão que não é de hoje, como diz bem a escritora Chimamanda Adichie, a respeito de uma história única, que é uma grande herança colonial. Isso ocorre quando uma imagem é reforçada como estereótipo, quando a mídia, de maneira tóxica, impõe uma imagem de tanto martelar em uma só tecla e acaba fixando essa imagem de uma maneira única, como por exemplo o mexicano, ele é visto como um imigrante que tenta pular o muro do seu vizinho rico, como o continente africano, ele é tratado como um bloco monolítico, como um país onde seus habitantes são regressos que partilham de uma cultura tribal. Uma única cultura que tem como principal traço a miséria. Isso porque a história africana ela foi construída por muito tempo e difundida por povos exteriores, uma história europeia. E finalizando, sua autora diz: quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. Começa a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos. E a história será completamente diferente. A África é um continente plural, um continente diverso, rico não só, como já vimos, em seus minérios, mas também em suas paisagens, em seus biomas, flora, fauna, história. Lá é o berço da civilização. E acima de tudo, ela é rica em seu povo, rica em cultura, rica em religião e também filosofia, em produções intelectuais. E para finalizar, enfatizando a necessidade da disseminação desse tema como a conscientização, eu cito aqui Carolina Maria de Jesus, que diz em seu livro Quarto de Despejo, que é um importante expoente da literatura negra. Que Deus abençoe os brancos para que um dia os negros parem de sofrer.